E aí pessoal, tudo bem com vocês? Hoje nós vamos falar sobre semântica, nós estamos na aula de ortografia de número 3 e antes da gente começar a falar sobre semântica, olha que maravilha que você está perdendo. Isso se você ainda não comprou, a minha linda apostila acabaram de chegar enquanto eu estou gravando essa aula. Português Blindado 2021, você pode adquirir entrando pelo telefone que está na descrição desse vídeo. Entre em contato para fazer as atividades, acompanhar todas as aulas e não perder nenhum detalhe, tá bom? Tinha que fazer aqui a propaganda. Hoje nós vamos falar sobre semântica, esse conteúdo bastante cobrado em todas as bancas costumam cobrar semântica, que é o significado. Semântica quer dizer sentido, o significado de algumas palavras. Isso tem algumas categorias. Por exemplo, a primeira categoria é a sinonímia, que pode se ligar à antonímia. Sempre elas são estudadas juntas, embora não signifiquem a mesma coisa. Sinonímia são a relação que algumas palavras possuem em relação de significado umas com as outras. Não existe um sinônimo perfeito, aquela palavra que poderá substituir conservando o mesmo sentido. Totalmente não. Por exemplo, alegria, felicidade são palavras que se aproximam na sua significação. Não é total, nós temos um grau de intensidade aqui na palavra felicidade, mas elas podem ser substituídas dentro de um texto mantendo a coesão. A sinonímia geralmente serve para demonstrar coesão ao texto, para evitar que o candidato repita sempre a mesma palavra, beleza? Então eu tenho aqui alegria, felicidade, alfabeto, abecedário, ancião, idoso, pedra e rocha, tá bom? São palavras que se aproximam em sua significação. Vitor, tu está dando aula de português, não é de redação. Maravilha, mas na prova de português também cobra os aspectos coesivos das palavras. Não é verdade? Exatamente. Pessoal, entender o conceito de sinônimo é bastante fácil. Você já entendeu aí. O problema é quando passa para a prova. Não é verdade? Nós temos uma relação da sinonímia, uma relação muito estreita com a paráfrase. Geralmente as bancas de concurso selecionam uma frase, pega lá uma palavra de nível comum e pede para trocar aquela palavra, conservando o mesmo sentido, por outra. Com certeza você já viu uma questão de sinonímia na sua prova, não já? A palavra tal pode ser substituída por, mantendo o sentido original. Acontece muito isso com as conjunções. Pega um mas, que é uma conjunção adversativa, e troca por um sinônimo, porém, contudo, entretanto, todavia. Isso também é sinônimo, candidato. Beleza? Vamos falar da palavra. O que é que você, candidato, tem que prestar mais atenção dentro de uma prova quando cobra sinonímia? Na verdade, não é bem prestar atenção, porque se você não tiver conhecimento de mundo, se você não tiver graus de leitura, graus que tem mais de um, né? São 3, você não vai conseguir fazer a sinonímia de uma palavra de um nível básico para um nível culto. São os níveis da linguagem dentro de uma sinonímia ou antonímia. Como é isso? Deixa eu te explicar. Por exemplo, a palavra problema. Suponhamos que essa palavra caia em um texto, em uma frase. A banca selecione essa frase e diga, olha, tem lá uma frase, um diálogo, papai está com problemas. Problema. Aí a banca pegou, papai está com problema, grifou a palavra problema e pediu. A palavra grifada pode ser substituída mantendo o sentido original por. Ou seja, a banca pediu uma paráfrase por sinônimo. Ah, Vitor, entendi, a palavra problema eu conheço. O problema são os níveis que ela pode tirar de um nível básico, a palavra problema pertence a um nível mais básico de uma palavra. Uma criança de 3, 4 anos vai saber o que quer dizer a palavra problema. Ela pedir a troca de um nível básico, por exemplo, para um nível intermediário. É um nível intermediário
a palavra adversidade. A criança de 4 anos possivelmente não fará acepção da palavra adversidade. Talvez ela não conheça, talvez ela não tenha um grau de leitura suficiente para dizer que problema e adversidade são sinônimos. Embora de faixas de linguagens distintas, elas se aproximam na sua significação. Você que está me ouvindo aí, se a banca pedisse para trocar a palavra problema por adversidade, você colocaria como correto? Ah, Vitor, sim, eu sei o que é adversidade, algum problema que uma pessoa esteja passando. Então, o seu grau de leitura, você que está estudando com concurso aqui comigo, para concurso aqui comigo, com certeza você já passou do ensino médio ou do nível fundamental e médio, ou de nível superior. Com certeza você já ouviu falar nessa palavra adversidade. Agora, pensa no salto, cara. Ela selecionou, lembra da frase? Papai está com problema. A palavra problema pode ser trocada pela palavra óbice, mantendo o sentido original. Cara, o que é óbice? Quando você vai falar no dia a dia, quando você está lendo, você já viu, você que tem um nível de leitura mais avançado, você já viu essa palavra? Óbice. Papai está com óbices. O que é óbices? Tem gente que ainda se orienta pela fonética da palavra. Eita, essa palavra tem um som estranho, portanto é um insulto. Cara, não seguir pela fonética, tem que se guiar pelo sentido. Se eu não tenho um dicionário por perto, como na hora da prova, e se eu não tenho um nível de leitura, bicho, me dei mal. Adeus, eu não vou conseguir fazer acepção aqui. Porque a palavra óbice pertence a um nível mais culto da linguagem. Consegue compreender isso aqui, né? O problema está na sinonímia, não em você entender o que quer dizer, o conceito de sinônimo. Não me espere que numa prova não vai cair. A palavra pedra pode ser trocada pela palavra rocha, pelo amor de Deus. Não vai cair essas de níveis mais básicos. Ela pega uma palavra de nível básico e pede para trocar por uma palavra de nível mais culto. E aí, lascou-se, porque eu não tenho nível de leitura. Por isso que é importante ler. Tem gente que tem o maior problema em interpretação de texto e diz, Vitor, eu não gosto de ler. Está explicado, meu filho. Está explicado. Como é que você não lê e quer saber interpretar bem um texto? Leia, gente, é uma maravilha. Leia o que você gosta, não leia aquilo que as pessoas te orientam. Procure alguma coisa que você gosta, é autodidatismo. Você tem que procurar se nutrir, tá bom? Falei aqui sobre o conceito de sinonímia, palavras de sentidos que se aproximam. O maior problema está no nível de linguagem dentro da sua prova, beleza? A antonímia, eu disse que elas pertencem ao mesmo bojo de significação. Antonímias são palavras o quê? Contrárias. Note que antonímia lida com palavras que se excluem, são para-opositores excludentes. Ou seja, para uma palavra ser antônimo de outra, uma tem que excluir a outra. Por exemplo, se eu dissesse o seguinte, essa rua aqui é contramão. Essa rua subindo é contramão. Como uma ladeira aqui em Crato, né, que todo mundo descia e subia, colocou só para subir. Tem muita gente descendo e causando acidente. Então, essa ladeira aqui, que é a ladeira da integração aqui no Crato, ela é mão única. Ou seja, ela só é mão subindo. Ou seja, qual é o antônimo de contramão? Mão. Mão e contramão se excluem. Por exemplo, eu fui à feira e comprei uma cadeira em vez de uma mesa. Cadeira e mesa se excluem? Claro que não. Elas são simplesmente diferentes. Para ser antônimos, tem que se excluírem. Por exemplo, simples, complicado, quente, frio, sábio, ignorante, pobre e rico. Mas você consegue compreender, candidato, que na hora da prova não vai caber. A palavra pobre se opõe a rico, é antônimo. Não vai, bicho. Vai cair as pestes dos níveis de linguagem. Isso aqui
poderá cair na sua prova e você, se não tiver um nível de leitura, vai se dar mal. Por exemplo, a palavra cansado é um nível mais básico. Lembra daquela frase que eu disse para o meu filho? Papai está cansado. Se eu dissesse, papai está enérgico. Enérgico de energia é o oposto de cansado. São antônimos. Só que você note que cansado, disposto seria um nível mais básico, disposto. A palavra enérgico, ele já vai para o nível mais intermediário da linguagem. Enérgico. A criança de 4 anos possivelmente não vai entender o que quer dizer enérgico. E se ela dissesse, papai não está cansado, papai está distenso. Distenso é um nível mais culto da linguagem. Eu poderia fazer uma leitura da palavra distenso, eu não sabia o que é óbice não, viu gente? Eu fui pesquisar. Agora, distenso eu poderia prever. Por exemplo, o dis é um prefixo de negação. Tenso é um cansaço, você está tenso. Eu posso associar tenso a cansaço. E distenso quer dizer o quê? Não tenso. Ele negaria a palavra e eu poderia associar a não cansado. Nós teríamos aí uma faixa de linguagem de nível mais culto. Tudo bem? Falei sobre sinonímia e antonímia e preste atenção nos níveis de linguagem, pelo amor de Deus, cara. Leia, procure alguma coisa que você goste. Vamos continuar o nosso assunto falando sobre homonímia. Estude o radical da palavra, bicho. Homo quer dizer iguais. Homo. Lembra da palavra homossexual? Homo, sexo, que se atrai por sexo o quê? Igual. Homem, homem, mulher, mulher. Então, homo igual nímia nome. São nomes que apresentam o quê? Igualdade. Seja no som, seja na grafia. Beleza? Então veja. As homônimas homógrafa, homo igual aonde, gente? Na grafia. Elas possuem a grafia idêntica, só que o som distinto, diferente. Note, a palavra almoço aqui. Almoço e almoço estão escritos iguais. Elas foram inseridas, o sentido é diferente. Aliás, o som é diferente, sentido não, o som é diferente. O almoço, note que é fechado, o almo, é como se tivesse um circunflexo aqui. O almoço estava ótimo. Eu almoço aqui todos os dias. É aberto, é como se tivesse um agudo. O almoço estava ótimo, eu almoço. Almoço, almoço. Apesar de serem escritas iguais, homógrafa, o som é o quê? Diferente, distinto, tá bom? O concerto fechado, o concerto, e eu conserto para você. O concerto da calça ficou ótimo, eu conserto. Concerto, conserto, concerto, conserto. Note essa diferença aqui, né? O concerto, eu conserto. Nós temos aqui uma homônima homógrafa, que a escrita é igual, ambos estão com S's, porque é de reparo, tá? E o som é diferente. Esse concerto também se apresenta aqui, nessa homófona, tá? Porque existe concerto com S, que é o de reparo, e concerto com C, que é a harmonia, tá bom? Já eu falo dele. Então deu para perceber, gente, que a homônima homógrafa conserva a grafia idêntica e o som é diferente. Já nas homônimas homófonas, homo, elas vão ser iguais no som, na pronúncia, mas diferentes na escrita, tá bom? A cela do padre está fechada. Cela com C vem C de compartimento, aprende isso. C de compartimento. Cela pode ser um quarto pequeno, geralmente se associa à cela da prisão e à cela do padre. Você sabia que a cela do padre, o quarto de um padre seminarista, porque hoje em dia um padre já está bem mais moderno depois de formado, já está na sua casa, o quarto é maravilhoso, mas a celinha lá do seminário enquanto ele estava sendo padre é bem pequenininha, tem a ver com compartimento curto e simples. Cela, C de compartimento. Qualquer cubículo é chamado de cela.
Ana sela a carta do verbo selar com S, de pôr o selo, e a sela famosa, a sela do cavalo. Então, sela do cavalo ou sela do verbo selar é com S e C de compartimento para sela com C, tá bom? Note que o som é igual, sela, 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 escritas diferentes. A sessão do cinema fechou, a sessão com vários S's, nós temos uma reunião, significando reunião, ajuntamento de pessoas, sessão, reunião de S's, tudo é com S, lembre bem, viu gente, dessa dica, sessão é uma reunião de S's, quando tem vários S's, significa reunião. Fiz a cessão dos bens, com C, depois dois S's, nós temos aí, vem do verbo ceder, permitir. Então, fiz a cessão, fiz a permissão dos bens, fico na cessão dos cereais. Cessão com S cedilha vem de seccionar, de cortar. Cessão com S e cedilha representa o corte, o departamento de alguma coisa. Imagine um supermercado que é dividido em várias áreas de frios, de limpeza, de hortifruti. Essas seções são compartimentos. Por exemplo, fico na seção dos cereais, fico naquele corte em que ficou dividido o mercadinho, tá bom? Seção com S, corte, departamento, compartimento, beleza? Você pode observar que seção, sessão e sessão são todas de som igual, tá bom? Todas elas possuem o som igual, só que a escrita delas é diferente. Nós temos aqui as homônimas homófonas. O concerto que eu falei para você, existe o concerto com S, que é reparo, e o concerto com C, que é harmonia. Geralmente as pessoas associam o concerto com C a musical. Estão certos, mas não é só isso, tá? Não é qualquer musical, é um musical que apresente uma harmonia. Fique atento a isso. Por exemplo, se eu disser o seguinte, ó, eu estou desconcertado com o que aconteceu hoje cedo. Eu estou desconcertado, eu estou sem harmonia, estou ruborizado, estou com vergonha. Tá bom? Beleza? Pessoal, o próximo tópico a gente vai falar sobre as homônimas perfeitas. As homônimas perfeitas apresentam som igual e escrita igual. Se eu posso chamar essa de perfeita, essas outras também são chamadas de homônimas o quê? Imperfeitas, porque elas têm algum problema, ou no som ou na escrita. Tem banca que chama de homônima imperfeita, viu? Isso existe. É aquelas que têm diferenças. E as homônimas perfeitas são idênticas no som e na escrita. Observa. A manga da blusa está rasgada, aqui é roupa, não é verdade? A manga da blusa. A manga que chupei estava deliciosa, é a fruta. Ana manga de mim, é o verbo rir. Isso aqui é coloquial, tá? É mais comum no Nordeste. Ei, fulana tá mangando de mim, usa muito no gerúndio. Mangar, aqui no Nordeste, para quem é de outras áreas aí, significa rir de, caçoar, tá bom? Observa, manga, manga, manga. Escrita igual, som igual. Elas são aqui homônimas perfeitas. São perfeitas porque a escrita é igual e o som é igual. Consegue entender? Sim? Ótimo. Agora vamos começar uma briga. Porque existem as homônimas perfeitas e existem as palavras polissêmicas. O que é uma palavra polissêmica? Polissemia, som igual, escrita igual. Oxente, Vitor, isso aqui não é as homônimas perfeitas? Também. Tem diferença? Claro que tem uma diferença. Tem autores que eu até disse nas aulas anteriores de semântica que eram iguais. Tem autor que defende que é igual, mas muitas provas que eu estava fazendo consideravam que não era igual. Fui procurar, José Carlos de Azeredo, da Gramática Oasis, estabeleceu uma diferença entre elas. Tem professor que diz que é a mudança de classe gramatical. Não tem nada a ver com mudança de classe gramatical.
tem a ver com sentido. A gente está estudando semântica. Semântica é sentido, tem nada a ver com classe gramatical. Eu vou te explicar aqui. Manga é uma roupa que não tem nenhuma relação com a manga fruta. Qual é a relação disso aqui com uma manga fruta? Nada. Só a escrita e o som, porque o significado em nada se aproxima. Qual a relação da fruta com o verbo rir de? Ou a manga da blusa com rir de, caçoar? Nenhuma. Apesar dessas palavras serem iguais na escrita e no som, não guardam entre si nenhuma relação de significação. Para uma palavra ser polissêmica, elas têm que guardar entre si uma relação de significado. Olha essas 3 frases aqui. O carro estava com a chave na ignição. Onde deixei a chave do cadeado? Não desligue a chave de luz. 3 palavras escritas iguais, o som é igual. Por que essa palavra não é homônima perfeita? Veja o contexto em que elas aparecem. O carro estava com a chave. Aqui é um instrumento para ligar o carro. Concorda? É um instrumento. Onde deixei a chave do cadeado? Também é um instrumento. Só que são instrumentos diferentes. Um é do carro e outro é do cadeado. Tá bom? São diferentes. Não desligue a chave de luz. E essa é mais diferente ainda porque é um botão que você sobe, a chave da luz, né? Aquele bichinho que você aperta, não é verdade? Eu digo que chave, chave e chave nesses 3 contextos são polissêmicas porque elas guardam entre si um significado parecido, aproximado. Isso que quer dizer polissemia. Qual é a relação entre si? Um instrumento que serve para abrir ou ligar. No caso do carro, ele serve para ligar, no caso do cadeado, serve para abrir. Todos eles guardam uma relação de proximidade. Deu para entender aqui a diferença entre eles, pessoal? Sim? Claro que eu vou colocar mais. Na apostila de vocês, abaixo da polissêmica, eu te dou vários outros exemplos. Eu vou passar aqui para a lousa, para você entender melhor. Se eu dissesse o seguinte, ó, comi beijinho, aquele docinho, né? Um beijinho com cravo. Pensa naquele cravo que vem em cima do beijinho, que ninguém come, todo mundo tira. Eu acho uma delícia, misturo doce com aquela coisa azeda, né? Eu gosto. Comi o beijinho com cravo. Aí eu digo o seguinte, ó, tirei o cravo do nariz. Ou seja, espremi, né? Extraí o cravo do meu nariz. Aquela espinhazinha, aquela espinha já morta que você vai lá e cutuca. Cravo, cravo. Som igual, escrita igual. Ela é uma homônima perfeita ou ela é uma palavra polissêmica? Gente, em que elemento eles se aproximam? O cravo, daquele ingrediente, para o cravo do nariz? Em nada. Ambas as palavras são o que, gente? Aqui são homônimas perfeitas. Consegue compreender agora a diferença? Eu digo o seguinte, ó, fui ao posto de gasolina abastecer e depois fui ao posto de saúde me consultar. Posto, posto. Em ambos os casos significam local de atendimento, de prestação de serviço. Mas são diferentes. Um é de gasolina e o outro é de saúde. Essas palavras, nesse caso, são palavras polissêmicas. Deu para entender que a diferença entre homônima perfeita e polissemia é essa bobagem aqui, tá bom?
tem o banco de você sentar o bumbum, o banco instituição financeira, que nada tem a ver uma com a outra, sendo uma homônima perfeita, e muitas outras. Cuidado com isso em prova. A maioria delas são homônimas perfeitas, tá bom? Já nas paronímias, veja esse nome, ó, paro de quê? De parecido. Nomes que são parecidos. Paronímia. Eu botei paronímia de novo, ó. Parecido, associa isso, parecido. São palavras que divergem uma da outra apenas em uma letra. Para ser paronímia, uma letra apenas, tá bom? O som delas se aproximam demais, mas os significados são completamente distintos. Veja aqui, ó. O juiz vai absolver o réu. Absolver o réu, de libertar, né? Vai inocentar. Ana vai absorver a água do chão. Absorver, de sugar, tirar, retirar a água do chão. Então, note, absolver e absorver são palavras que são muito parecidas, por isso que são paronímias. Lembre-se que a paronímia diverge das homonímias na diferença gráfica de uma letra, tá? A vizinha vai delatar o criminoso. Delatar, que é denunciar, falar contra esse criminoso, e a enfermeira vai dilatar a sua veia. Di e de, diferença de uma letra. Delatar é denunciar, e dilatar é alargar, né? Você abrir, abranger mais essa veia. Tem um amigo que só usa delatar. Diz: a enfermeira vai delatar a minha veia com injeção. Eu já disse várias vezes que é dilatar, mas ele não escuta, tá? Dilatar, alargar, delatar, denunciar. Cara, existe muitas paronímias. Mais uma vez eu reforço aqui que não cabe apenas você saber o que significa paronímia. Você tem que decorar algumas. E é para isso que na página 51 da apostila de vocês, eu acho que é 51 na minha aqui, eu faço uma lista enorme de homônimas, parônimas, polissêmicas. E depois eu tenho uma atividade aqui que vai justamente abordar todos esses elementos. Confere depois o gabarito da atividade, viu? Treine bastante. Pronto, falei o que é paronímia, você vai depois treinar isso aí com mais cuidado, decorar as principais aqui, te desejo boa sorte. Vamos falar de hiperonímia e hiponímia. Hiperonímia, hiponímia. Gente, é só um nome feio, é só um nome complicado, mas o conceito é bastante simples. Hiper, você associa a grande, a vasto. Ele é uma coisa ampla, hiper, vasto. Enquanto que hipo é restrito, pequeno. Eu vou colocar assim, pequeno, para você associar mais fácil. Exemplo, a palavra casa, ela é o hiperônimo de cozinha. Porque ela é um grupo da qual a cozinha faz parte. Casa grande, cozinha pequena. A cozinha faz parte. Portanto, eu digo que casa é hiperônimo de cozinha e cozinha é hipônimo de casa, porque ela é uma parte do grupo. Bem fácil isso. Já cozinha é hiperônimo de gaveta, é um grupo aonde se encontra uma gaveta, e gaveta é hipônimo de cozinha. Dá para entender isso aqui? Bastante simples. Já gaveta é o hiperônimo de colher, que é onde se guarda as colheres, e a colher é hipônimo de gaveta. São elementos que fazem parte. As bancas de concurso usam esses nomes feios aqui, mas o conceito é bastante simples. Tudo bem? Falando do nosso sétimo e último grupo, vamos falar sobre ambiguidade ou anfibologia. Parece anfibiologia, né? Anfibologia ou ambiguidade são frases em que podem apresentar duplo sentido.
Nesta aula eu apresento o conceito para você e algumas frases para a gente analisar, mas depende muito da sua capacidade de análise. Bancas como a FGV adoram esse tipo de perguntas que pede para o candidato analisar frase a frase e encontrar aquela que é coerente, aquela que não há ambiguidade, tá? Então vamos analisar aqui, ó. A contratação de Rodrigo gerou polêmica. Eu pergunto a vocês, o que gerou polêmica? O fato de Rodrigo ser contratado por uma empresa, ou seja, Rodrigo é um mau gerente, ele foi contratado pela empresa. Eu posso dizer, isso gerou polêmica? Ou Rodrigo já faz parte da empresa e contratou alguém e essa contratação gerou polêmica? Veja que eu tenho um duplo sentido aqui. A contratação de Rodrigo não sabe se Rodrigo foi contratado ou ele contratou. E isso gerou polêmica. Está ambíguo o termo, precisa ser reescrito. Isso costuma cair na prova. As escolas Santa Teresa e Objetivo quebraram o contrato. Elas quebraram o contrato entre si, elas tinham um contrato de, de dividir alguma coisa, uma quadra, um laboratório de informática, quebraram. Ou elas quebraram o contrato com alguém, ou com algum órgão. As duas quebraram o contrato com um agente externo. Está ambíguo. A professora deixou a turma entusiasmada. Ela deixou no sentido de sair, ela não trabalha mais com a turma, ou ela provocou o entusiasmo na turma, ela deixou os meninos alegres. Está ambíguo, porque o verbo deixar provoca isso. O cliente falou com a advogada que mora perto daqui. Ele falou com a advogada e a advogada mora perto daqui, ou ele falou, ou ele disse à advogada que ele morava perto dali? Pensa comigo, está ambíguo? Sim, não vem dizer que não está não. O cliente falou com a advogada que ele, cliente, mora lá, ou ele falou com a advogada que mora ali? Está ambíguo. Ah, Vitor, não concordo. Isso aqui são de provas, viu? A cachorra da sua tia está aqui. Ela tem uma cachorra ou estou chamando ela de cachorro? Eu estou insultando a sua tia. Ambíguo. Operou o Rodrigo ou João? Quem operou quem? Como os dois elementos aqui estão depois do verbo, gerou ambiguidade. Se eu pusesse Rodrigo antes do verbo, eu saberia que Rodrigo operou João pela ordem. Como ambos estão depois e eu não sei quem é quem, aqui qual dos dois é método, pode ser os dois, não sei quem operou quem. Portanto, nesse caso aqui, eu tenho também ambiguidade. Não sei quem operou quem. 7 tópicos sobre semântica, falamos aqui, debatemos, agora é hora de você fazer a atividade, ó, e mandar ver. Tchau, gente. Forte abraço para vocês.